O projeto é uma reconversão e uma ampliação do antigo matador industrial. É parte de um património existente, um património que estava abandonado há muito tempo e, através de um concurso público, foi lançada a ideia de uma transformação do projeto. E, portanto, existe uma componente clara de reabilitação, existe uma componente de ampliação e depois a nossa proposta procurou ainda ir um pouco mais além disso. E achamos que essa ambição que nós tivemos justificada num conjunto de ingredientes extra que damos ao projeto é que nos pareceu que foi tida como bem recebida no sentido daquilo que oferecia extra. Nós temos as dificuldades inerentes a um projeto de reabilitação, portanto, nós temos um conjunto de edifícios existentes com cerca de um século que eram preciso reabilitar. Isso em si já provocou um desafio muito grande. Temos uma ponte nova por cima da VCI a fazer a ligação ao Estádio do Dragão e temos uma cobertura icónica desenhada pelo arquiteto Ken Okuma, com aqui o apoio da ODA, que desenvolveram este conceito fantástico, que é uma obra-prima, quer de arquitetura, de engenharia. Acho que é particularmente relevante, uma vez que esta estrutura da cobertura fica uma estrutura à vista, portanto, ela é simultaneamente uma obra de arquitetura e uma obra de engenharia. Conseguir isto implica que a engenharia entre logo nas fases iniciais do projeto. O projeto Matadouro tem uma total reconversão programática. Começa por um edifício que era monofuncional, está abandonado, passa para um projeto que tem uma série de funções totalmente distintas, em que contrabalança coisas tão antagónicas, por exemplo, como um museu, como um espaço empresarial, e tem como um atributo também muito indicativo, na altura da instrução do processo de concurso, queria que fosse também incluído no processo uma ponte pedonal que faria o atravessamento para o lado oposto da VCI, estando o Matadouro, como nós sabemos, adjacente, colado a essa estrutura viária conhecida por VCI. Portanto, isso por si só era um desafio, era à partida um grande ponto de interrogação que nós tínhamos. Como é que nós conseguimos responder num só projeto a um projeto que era muito mais do que só um equipamento, tinha um pouco de tudo. Tinha uma série de edifícios, começava por não ser apenas um edifício, era uma série de edifícios diferentes. Para além disso, o programa era distinto, queria-se criar espaço público, era um projeto para as pessoas, servia para ligar a cidade. Estamos a falar de uma zona da cidade do Porto bastante constrangida e um pouco abandonada nos últimos anos, e a VCI sempre funcionou, sobretudo para algumas zonas da cidade, como uma espécie de ferida, em que não permitia que a cidade pudesse desenvolver como se desenvolve noutros lugares. E, portanto, uma das vontades que a Câmara manifestou foi, ao possibilitar esse atravessamento pedonal, permitir que todas as pessoas daquela zona de Campanhã pudessem deslocar-se para o lado mais ocidental da cidade, mas também particularmente porque junto ao Estádio do Dragão, como nós sabemos, existe uma estação de metro, não é? Portanto, ia permitir às pessoas que tivessem uma acessibilidade muito maior e a VCI estava a limitar essa mobilidade. E, portanto, era um projeto que procuraria responder a um programa novo, ambicioso, com clara vocação cultural e empresarial, mas também que fosse mais que isso, fosse de facto um projeto com a componente urbana, porque iria querer ser exatamente uma âncora de desenvolvimento dessa zona que estava um bocadinho proscrita. Uma das perguntas principais que fizemos quando começámos o projeto foi que espaços faltam na cidade de convergência de pessoas, seja no final de semana, quando nós queremos unir com os pais com miúdos pequenos, pessoas mais velhas que estão reformadas, mas também turistas, ou também quando estamos naquela parte do ano da cidade do Porto, que é cerca de metade do ano em que chove, onde é que nós nos encontramos. E vimos que, como são vários edifícios diferentes, edifícios existentes, todos os caminhos que estão entre eles, somados, representavam muita área. E, portanto, uma das vontades que nós tivemos quando criámos uma cobertura por cima, e esse é um ato de contemporaneidade que o projeto tem, o edifício ponto, o edifício que faz a ligação e que depois acaba por ter uma espécie de estrutura de extensão da nova cobertura, que faz um diálogo com a grande infraestrutura da VCI, mas permite, precisamente, maximizar funcionalmente os espaços cá em baixo. E, portanto, acho que encontramos no projeto Matadouro esta dinâmica de construção antiga, não é? Portanto, patrimónios, em relação a como é que nós podemos atuar sobre património com cuidado, mas ainda assim dando-lhe uma nova vida, mas ao mesmo tempo com a arquitetura contemporânea e procurar um diálogo entre as duas, um diálogo de complementaridade e não um diálogo de confronto. Eu acho que os dois grandes desafios que ocorreram aqui neste projeto são, sem dúvida, a cobertura e a ponte. A ponte, não pela estrutura em si, porque até não é particularmente complicada, mas por causa do faseamento. Portanto, a VCI, como qualquer morador da cidade do Porto sabe, não pode ser interrompida, nem à noite. Portanto, garantir que nós conseguíamos montar a ponte à beira do Estádio do Dragão é um desafio.
e a cobertura. Portanto, a cobertura é um projeto como não se vê em muitos neste país. Ela é simultaneamente uma obra de arte do ponto de vista estético, do ponto de vista funcional e, atrevo-me a dizer, também do ponto de vista da engenharia. É uma estrutura muito esbelta, muito delgada e com falta de apoios. Portanto, esta cobertura parece quase que tem pilares enormes, alguns com mais de 30 metros, que parece que ela está quase a flutuar. Portanto, o efeito estético final pretendido, não só, obviamente, de cobertura, de sombra, mas dar um efeito acolhedor à cobertura, dá a geometria icónica, que acho que agora já toda a gente conhece, com aquelas formas ondas, e isto também apresenta uma dificuldade muito grande para nós, como engenheiros, certificarmos que não só temos o desenho, mas que também temos o processo construtivo da parte do empreiteiro para podermos chegar à obra e conseguirmos montar a nossa estrutura de uma forma rápida e eficiente. Isto é um grande desafio. O Matadouro tem uma área muito grande, mas nós não temos muito espaço para nos movimentarmos lá dentro, porque está quase tudo ocupado com os edifícios. Portanto, esta hierarquia de montagem de peças foi um desafio também bastante agradável de ultrapassar. A arquitetura tem sempre uma visão que quer atingir e acho que a engenharia é fundamental para conseguirmos atingir esta visão, sempre com os critérios de economia, sustentabilidade que nós precisamos de atingirmos. Portanto, nós queríamos ter um projeto funcional, inovador e sustentável. Isto eram as premissas base quando iniciamos. Foram metidas em conta bastantes medidas para assegurarmos que atingimos este objetivo. Desde os cuidados óbvios com a luz natural, ventilações, com o máximo de aproveitamento de materiais no campo, o que é um desafio, porque isto é uma obra existente com muitos anos. Critérios como eficiência energética, com a utilização de painéis solares fotovoltaicos, para conseguirmos garantir que os consumos estavam controlados. Isto foi tudo um conjunto de exigências que depois casou-se e resultou na certificação final do LEED. Porto is not huge city, but it's some different areas, and this area was separated by the freeway, and its connection to the city was not good. And as we tried to create a new connection to the existing places, especially the stadium was there, but there's a stadium, this as a sort of house was totally separated. I think the future city, the connection is most important, and connection can make the building open to community. And with this as a new and as a relationship, this can be the new public space, which gives excitement to the people. And then the urban design and the city, the life of the people are very much connected. By adding this as a building, I want to animate that kind of connection. Atualmente, estando a obra a decorrer e digamos que estará a aproximar ali entre talvez o primeiro um terço e chegar quase a metade da obra, consegue-se ver hoje aquilo que é uma das componentes essenciais do cuidado do que nós tivemos. Um cuidado grande pela memória, um cuidado pelo existente, procuramos, com esta transformação funcional e programática, tentámos ter muito respeito pelo que lá estava, procurar sintetizar os elementos fundamentais do projeto e, portanto, o respeito em cada um dos edifícios, o respeito também naquilo que era a procura da preservação e do restauro, sempre que possível, quando não é possível, que se procurasse identificar qual era o ponto máximo de manutenção dos edifícios, sendo que também tínhamos a noção de que eles iam ter que ser convertidos para uma nova geração, para uma nova funcionalidade, iam ter que ter um outro conjunto de exigências que temos, sobretudo, se pensarmos nas exigências de espaços culturais como museus, por exemplo, e espaços culturais como espaços para empresas, não é? Portanto, nesse equilíbrio procuramos ter essa sensibilidade de não descaracterizar. Isto é, uma lógica de mais de adição e não de subtração. We are trying to create the connection to the city horizontally and vertically, but the problem is a freeway around the site, and then we design the bridge to the stadium, and this is the vertical connection, and also the three-dimensional activities can give the life to this the complex.
And at the entrance from the bridge side, people can look down the whole complex, and the sequence is coming from heaven to the ground. Maybe it is a new idea for this kind of old building. After the completion of the building, maybe the people can enjoy the new public space. Between the different functions, for example, this is museum, this is offices, and some restaurant cafes. Between those different functions, there will be the public space, and also in front of the building, so we designed a new public space with the very symbolic roof. And that kind of public space can give the new life to the community. I think the architectural design itself is important, but a public space is more important than architectural design. And we find some solution for those public spaces, and the identity of new public space is maybe most significant public space in the city of Porto. So we have a few projects in Portugal, and we are enjoying the diversity of Portugal. Portugal is the same as Japan. It's not a big country, but the topography of Portugal has some complexity, and the valleys, and mountains, and the seas, and then the same as Japan, you have diversity. So I want to translate that kind of diversity to each project of Portugal. As our first realized project, Gulbenkian Lisbon, this is very much related with culture in Lisbon, and this is our first project in Porto. Is also very much related with culture of Porto and the architectural tradition of Porto. And Porto has a great architectural tradition, and Porto's Álvaro Siza represent the culture of Porto. So, I am a big fan of Álvaro Siza architecture, and my first visit to Porto is 1993 or 94. It's more than 30 years ago. I saw some of his buildings. I was very impressed by the beauty of the buildings. And also the interesting things of Porto is history. And this project, Matador project, so we want to add something on the history, and we want to integrate the past and future. And this kind of integration has meaning in the special place like Porto. I think the young generation of Porto is very lucky because you have the great history and the tradition, and also you have Álvaro Siza, and based on that kind of the deep, strong history, you can try the next step. And to have the tradition cannot be the restriction for the young generation. So you can do anything, but you also should respect history, and the future of the Porto can be one of the most exciting place in the world, I believe. And the Matador can be one of that kind of excitement, and what the young generation produce also can be the attractive spaces in the city.